Nesse vídeo você vai aprender tudo o que precisa saber sobre apuração de tributos federais para empresas do lucro presumido utilizando o regime de caixa, beleza? A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre regime de competência e regime de caixa. No regime de competência, tudo é tributado sobre o valor integral no momento da entrega do produto ou serviço. Toda a receita é tributada sobre o valor integral. Já no regime de caixa, a receita é tributada conforme for feito o seu recebimento. Tá? Para quem o regime de caixa pode ser bom? Eu separei aqui 3 exemplos. O primeiro, as empresas que efetuam muitas vendas a prazo, sabe aquelas vendas com prazos superiores a 3 meses ou mais. Empresas com alto nível de inadimplência. Pô, o regime de caixa pode ser uma mão na roda para empresas que têm um alto nível de inadimplência, justamente porque, por conta dessa inadimplência, elas não estarão obrigadas a pagar tributos enquanto não receberem desses clientes inadimplentes. Outra situação em que o regime de caixa pode ser interessante é em casos de emergências eventuais, como, por exemplo, a grande crise sanitária que começou no planeta em 2020. O que aconteceu? Muitas empresas no Brasil começaram a migrar para o regime de caixa, porque as pessoas viram que várias economias mundo afora estavam fechando por conta da crise sanitária. Então o povo identificou e já imaginou, olha, se isso chegar aqui da forma que chegou nos outros países, o Brasil também pode ser obrigado a fechar a economia. E aí o meu índice de inadimplências vai aumentar demais. Não vai dar certo. Talvez eu tenha que fechar a empresa, porque se eu continuar na competência, eu vou ter que continuar pagando imposto mesmo sem receber. Certo? E acabou que o regime de caixas, eu acredito que deve ter salvo muitas empresas durante o ano de 2020. E o que é o regime de caixa, efetivamente? O regime de caixa ele é um critério de reconhecimento de receitas à medida do recebimento. E esse critério só pode ser utilizado pelas empresas na mensuração da base de cálculo dos impostos. Então é muito importante entender isso aqui, que a escrituração contábil ela continua sendo feita no regime de competência. Já o reconhecimento das receitas para a apuração dos tributos pode ser feito no regime de caixa. Nada contra isso, beleza? E o que nós vamos utilizar para nortear nossos estudos? Basicamente, duas legislações. Instrução Normativa número 1911 de 2019 e a Instrução Normativa número 1700. Respectivamente, uma é o regulamento do PIS e COFINS e a outra é o regulamento do IR da contribuição. E nós vamos partir para a leitura dessas instruções normativas, assim nós podemos ver dentro da lei exatamente o que é falado sobre regime de caixa. Então vamos lá. Regulamento do PIS e COFINS, artigo 56. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do IRPJ com base no lucro presumido e, consequentemente, submetidas ao regime de apuração cumulativa da contribuição para o PIS e COFINS, poderão adotar o regime de caixa para fins de incidência das referidas contribuições, desde que adotem o mesmo critério em relação a IR e contribuição social. Basicamente, o artigo está dizendo que as empresas do lucro presumido, regime cumulativo de PIS e COFINS, pode utilizar o regime de caixa, desde que a apuração do IR da contribuição, que são os impostos trimestrais, seja feita da mesma forma. Beleza? Bacana, nada demais até aqui. Artigo 57. A pessoa jurídica que tenha adotado o regime de caixa de que trata o artigo 56 deverá, inciso 1º, emitir documento fiscal idôneo quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do serviço. É aquela coisa, foi lá, entregou o produto ou serviço, emite a nota fiscal. Inciso 2. Indicar no livro caixa, em registro individualizado, o documento fiscal a que corresponder cada recebimento. Cara, esse livro caixa aqui, em pleno 2022, assim, esse inciso 2, ele é retardatário. E o parágrafo 1º aqui você já vai entender por quê. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração contábil na forma da legislação comercial deverá controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica
na qual em cada lançamento será indicado o documento fiscal a que corresponder o recebimento. Basicamente quer dizer o seguinte, que a empresa que tem a escrita contábil regular vai fazer o controle desses recebimentos das receitas numa conta específica. Essa conta bem aqui é a conta de clientes, a conta de duplicatas a receber, enfim, vai de acordo com o plano de contas da empresa. Parágrafo 2º. Os valores recebidos antecipadamente por conta de venda de bens ou direitos ou da prestação de serviços serão computados como receita do mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou da conclusão dos serviços, o que primeiro ocorrer. Basicamente, isso aqui é aquele adiantamento de cliente para entrega futura. Tá bom? Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma empresa que faça móveis planejados, e aí você vai lá no cliente, faz um orçamento, e ele concorda em contratar os seus serviços. E para isso você cobra um adiantamento ou um sinal de 50%, certo? E promete entregar o produto para ele no mês seguinte. Esse adiantamento que você recebeu de 50%, ele vai ser computado como receita e compor base de cálculo para os tributos no mês seguinte, que é o mês que ocorre a entrega do bem ou do direito. Você vai entregar o produto, emitir a nota fiscal e tudo. Então, ponto. Aquele adiantamento de 50% vai computar como receita no mês da entrega do produto. Até aí, tudo bem. Certo? Parágrafo 3º. Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão considerados como recebimento do preço ou de parte deste até o seu limite. Isso aqui quer dizer o seguinte: olha, você efetua a venda de um produto ou serviço a prazo, acorda um valor com seu cliente e todos os meses ele vai pagando aquele valor. Se em um mês acontecer alguma coisa, esse cliente pagar um valor a maior, não interessa. Se aquela diferença entre o valor acordado e o valor pago foi um acidente, se foi algum valor que ele depositou por engano e tudo, ou ele pagou uma parcela antecipada, aquela diferença vai ser considerado como receita do mês referente a aquele produto ou serviço que você vendeu. Tá bom? Aqui no artigo 58, não vale a pena a gente ler, porque é um caso em que não aparece muito no dia a dia de nós contadores, tá? A menos que o seu cliente seja um cliente que seja da construção civil, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes nesse caso, tá? Agora, vamos partir para o regulamento dos tributos trimestrais, que são IR e contribuição. Então, vamos ler aqui a partir do artigo 223, na Instrução Normativa número 1700 de 2017. Beleza? Você pode ver que aqui já é o capítulo 6, que fala do regime de caixa. Olha que legal. Artigo 223. A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro caixa, deverá indicar nesse livro, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder cada recebimento. Olha, isso aqui está dizendo o seguinte, que a pessoa jurídica do lucro presumido que adotar o regime de caixa tem que fazer o controle desses recebimentos. Tá? E aqui ele fala livro caixa, mais uma vez, a legislação sendo retardatária, tá bom? E aqui no parágrafo 1º você já vai ver por quê. Certo? E aí você lembra que a gente leu um inciso aqui na Instrução Normativa 1911 dizendo que deve ser emitido um documento fiscal idôneo? É justamente o que diz aqui no artigo 223, quando fala de nota fiscal a que corresponder cada recebimento. Beleza? Então vamos ler o parágrafo 1º. Na hipótese prevista nesse artigo, a pessoa jurídica que mantiver a escrituração contábil na forma prevista na legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual em cada lançamento será indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento. Basicamente, o que eu expliquei lá na legislação do PIS e da COFINS, ok? Aqui o parágrafo 2º e 3º é a mesma coisa. O segundo fala sobre os valores recebidos adiantadamente e o parágrafo 3º
fala daqueles valores recebidos a qualquer título do adquirente. Beleza? Parágrafo 4º. O cômputo das receitas em período de apuração posterior ao previsto neste artigo sujeitará a pessoa jurídica ao pagamento do IR da contribuição com acréscimo de juros de mora e de multa de mora ou de ofício, conforme o caso, calculados na forma da legislação específica. Esse de ofício aqui seria em caso de uma fiscalização, tá bom? Mas o que esse parágrafo do artigo 223 está querendo dizer? Olha, se você receber uma receita dentro de um período e não computar essa receita dentro desse período e postergar o cômputo dessas receitas apenas para o período posterior, e eu descobri esse tributo que foi omitido vai ser reapurado com essas receitas que foram omitidas e será recolhido com os juros e a multa de mora, tá bom? Basicamente é isso. Artigo 223-A, muito importante, preste bastante atenção no que a gente vai ver aqui, porque esse artigo 223-A é o artigo que fala da migração de regime de caixa para regime de competência, ok? Então vamos lá. Artigo 223-A. A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação no lucro presumido, que adotar o reconhecimento de suas receitas à medida do recebimento, regime de caixa, e passar a adotar o critério de reconhecimento segundo o regime de competência, deverá reconhecer, no mês de dezembro do ano calendário anterior àquele em que ocorrer a mudança de regime, as receitas auferidas e ainda não recebidas. Aproveitando que a gente está no início de 2022, eu vou utilizar esse período como exemplo. Imagine que você tem um cliente ou sua empresa veio apurando os tributos com base no regime de caixa durante todo o ano de 2021. E aí foi feito um estudo, um planejamento tributário em dezembro e foi identificado que o regime de competência, por algum motivo, seria mais vantajoso do que o regime de caixa para a empresa. E então, é decidido que em janeiro a empresa não vai mais utilizar regime de caixa, vai utilizar o regime de competência. Então, o que vai acontecer? No quarto trimestre de 2021, que é o último ano calendário em que está acontecendo o regime de caixa, será feita a apuração de todas as receitas que foram auferidas e ainda não recebidas, certo? Ah, mas eu não recebi ainda, eu vou ter que pagar o tributo? Vai ter que pagar, tá bom? Parágrafo 1º do artigo 223-A. A pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, que durante o ano calendário incorrer na obrigação de apurar o imposto pelo lucro real, deverá oferecer a tributação às receitas auferidas e ainda não recebidas, no período de apuração anterior àquele em que ocorrer a mudança do regime de tributação. Isso aqui fala da mudança do regime tributário durante o ano, tá? E aqui a gente já pode ter uma conclusão clara, que empresa do lucro real não pode optar pelo regime de caixa. Tá? Aqui a gente já tem uma conclusão claríssima sobre isso. Tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que durante o ano de 2022 a sua empresa iniciou com o critério de reconhecimento do regime de caixa. E aí ela vai lá no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, apura esses 3 meses no regime de caixa. Só que aí foi identificado que a partir do segundo trimestre, a partir do mês de abril, ela terá que apurar seus tributos, IR e contribuição, pelo lucro presumido. Então ela não vai poder mais utilizar o regime de caixa. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no nosso exemplo do artigo 223-A. Todas as receitas auferidas e não recebidas deverão ser apuradas e tributadas no último período em que houve o regime de caixa, que o regime de caixa estava vigente. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, as receitas auferidas e ainda não recebidas deverão ser adicionadas às receitas do período de apuração anterior à mudança do regime de tributação, apenas reforçando a informação do parágrafo anterior.
para fins de recalcular o IR contribuição do período. E a diferença apurada após compensação do tributo pago deverá ser recolhida sem multa ou juros moratórios até o último dia útil do mês subsequente àquele em que incorreu a obrigação de apurar o imposto pelo lucro real. Basicamente, isso aqui está dizendo o seguinte, olha, se você identificou que estaria obrigado a apurar pelo lucro real posteriormente ao pagamento do tributo, ou seja, você já fez a apuração do primeiro trimestre e já pagou o tributo, e agora vai ter que fazer a apuração de novo desse trimestre para poder computar as receitas que você ainda não recebeu, você vai pagar o tributo apenas sobre a diferença e não vai haver encargos de multa ou juros moratórios. Ok? Artigo 224, o último artigo que nós vamos utilizar no nosso estudo. A pessoa jurídica que apura a contribuição social com base no resultado presumido somente poderá adotar o regime de caixa na hipótese de adotar esse mesmo regime para apurar IRPJ com base no lucro presumido. Mesma coisa, você só vai poder apurar contribuição com o regime de caixa se o IR estiver no regime de caixa. Ok? Essa foi uma aula bem rápida, bem simplificada, para que você possa aprender e entender sobre o regime de caixa. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se agregou um conhecimento para você, não esquece de clicar no botão de curtir, compartilhar esse vídeo, me seguir nas redes sociais. Eu estou presente no Instagram, estou presente no TikTok e presente também no Kawaii, fazendo várias dancinhas, só que não. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.